Mais de 12 livros improváveis, você leu certo? Improváveis para dar de presente neste Natal. Já começo dizendo que a gente vai fazer uma ironia básica. Eu sou influenciada de Machado de Assis, de Machadinho. Bora fazer uma ironia básica porque chega no final de ano a gente ora, né? Produtora de conteúdo vai fazer o quê? A produtora de conteúdo vai dar dicas de presentes de Natal. Para variar um pouquinho, esse ano eu vou dar dicas de livros improváveis. E o que eu tô chamando de improváveis? É uma ironia diferente, né? A gente já tem alguns vídeos aqui no canal, falando sério agora. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal de listas de livros para dar de presente. Eu acredito que quem já tem hábito de leitura ou quem já assiste bastante conteúdo literário aqui no YouTube, que é surtido de muita gente boa, já deve ter ideia, ainda que não seja o estilo de leitura de livros que goste, já deve ter ideia de outros estilos também para dar livro de presente. Normalmente a gente procura o estilo que a gente acha que a outra pessoa vai gostar, né? Então acho que a gente já tá bem nutrido desse tipo de vida. Então vamos pensar nessa lista improvável aqui, que eu tô pensando, fazendo uma brincadeirinha de fim de ano, pensando em livros mais de nicho, sabe? Eu comecei a ver como que tem alguns estilos que eu gosto tanto. Todos esses livros da lista que eu vou passar aqui para vocês eu recomendo, só que eu olho assim, eu não vejo tanta, a não ser se eu perceber que alguém está estudando o assunto, ou se eu perceber que alguém está muito curioso diante daquele assunto, eu posso me dispor para dar de presente. Não é uma lista que eu me sentiria assim, não, esse eu já sei que a pessoa vai gostar. Eu ia pensar muito antes de dar um desses livros de presente, mas isso não deixa de parecer de eu dizer que esses livros são muito bons para quem se interessa pelo assunto. Bora lá? Só um aviso rapidinho é que me avisem aqui nos comentários, se vocês quiserem, é claro, que se você se interessou por algum desses livros, por saber mais de algum desses livros. Alguns desses eu li e eu não acabei tendo tempo de fazer vídeo para vocês, e outros que tiverem vídeo, alguns desses tem, e que tiverem o vídeo vão estar com o link no box de descrições, como sempre aqui nesse vídeo do YouTube. Nesse primeiro livro, eu acho que não é um nome que eu veja sendo comumente falado aqui no YouTube, que é a rede que eu mais assisto. Acho que o pessoal da área de psicologia talvez se interesse por esse pensador, que é o Erich Fromm. E o livro é um livro daqueles que a gente lê e aprofunda ainda mais um dilema, acho que de existencial, que a gente ouve muito por aí, né? Ter ou ser, essa coisa ligada ao consumo. Mas aqui não é uma lógica, tá longe de ser autoajuda. Aqui a análise do Erich Fromm é bem profunda, passa por filosofia, passa por diversas áreas da nossa vida em que a gente, o ter aqui não é só material, é a forma como a gente se comporta. O exemplo, o conhecimento, a forma que a gente lida com o conhecimento, com a educação, por exemplo, é para a gente acumular coisas, acumular saberes, ou para a gente introjetar esses prazeres e praticá-los. Quem tem interesse no assunto da obesidade, olha, tem áreas que eu gosto muito de ler, não sou especialista em nenhuma delas. Uma é filosofia e história, no topo. Aí vai passando por psicologia, tô incluindo a psicanálise, apesar de não ser tão correto colocar aqui, mas psicologia e a sociologia. Aqui a gente tem muito da história, mas voltada para um assunto muito específico. Eu não sei se qualquer um teria curiosidade de saber como é que é a história do pensamento de se considerar um corpo inadequado, um corpo gordo, um corpo obeso. O conceito de obesidade que a gente tem hoje é o mesmo que sempre foi na história. Então aqui do George Vigarello a gente tem as metamorfoses do gordo, que é uma história da obesidade. Eu ainda quero conversar um pouquinho sobre esse livro aqui com vocês. É isso. Para quem que a gente vai dar? Teria que ter alguma pessoa que tenha interesse nesse assunto, né?
menos na psicologia ou na psicanálise, o Freud, ele é um neurologista, né, um médico, e que ficou tão famoso por conta da psicanálise, que acho que na maioria das vezes quem tem interesse vai ser pessoas que estão estudando, estão começando a estudar o Freud, porque quem já estudou, eu acho que sempre tem o Freud em casa, né? Ou pessoas que sejam curiosas com o assunto. Uma coisa interessante do Freud que eu fui perceber há alguns anos atrás é que quem gosta de ler, quem gosta de literatura, quem gosta de literatura clássica principalmente, acho que pode também aproveitar o pensamento do Freud, porque muitos dos livros e muitos dos textos dele, ele utiliza muitas histórias clássicas como ferramenta de produção, de sistematização do conceito que ele está trazendo. Eu vou colocar... cadê? O mais assim ligado à literatura, talvez pessoas que gostem de literatura, pode ser que goste, né? Tem essa edição aqui de O Infamiliar, o das Ann Heimlich. Foi o primeiro texto do Freud que eu li. Esse é o que tem mais literatura dentro dele, porque ele está muito relacionado com um conto do E.T.A. Hoffmann, que o Freud analisa aqui, que é O Homem da Areia. Outro assunto que talvez não é tão provável alguém se interessar por funcionamento de grupos, de massas populares. Será? Então eu trouxe aqui, tá? É improvável a gente dar de presente, mas quem sabe alguém se interesse. Olha, Psicologia das Massas, Análise do Eu e outros textos. A Psicologia das Massas, eu acho que vale a pena leitores comuns conhecer o texto. Pode ser que seja interessante, porque o Freud, ele estuda que como que a gente muda quando a gente tá sozinho para tomar uma decisão no nosso dia a dia, e quando a gente está em grupo, o que tem no grupo que muda coisas que a gente não faz se a gente estiver sozinho com nós mesmos, assim, para fazer aquela ação, mas quando a gente está em grupo a gente não pensa, a gente faz. Então ele estuda o comportamento de grupos aqui. Esse ano, vou deixar aqui, vai que, né? Esse ano, quem tem curiosidade de entender um pouco os sonhos e a relação dos sonhos com o que a gente está vivendo no momento, com coisas lá de trás, como leitor comum, acho que esse aqui ganha quem já está num processo de terapia ou quem já passou por um processo de terapia na parte de análise psicanalítica do Freud, tá? Que é a interpretação dos sonhos. Ainda é uma leitura em andamento, mas eu vou deixar aqui na lista. Vai que você tem uma pessoa que justamente está pensando em estudar o Freud. Esse até eu acho que nos primeiros estudos que quem estuda o Freud lê. Olha, esse aqui já saiu esse ano. Ele é uma biografia, mas é uma biografia muito pouco provável de encontrar pessoas interessadas, né? Uma figura que também ela chegou até mim muito por conta de uma outra figura, uma coisa que a gente vê muito popularizado nos conteúdos, né? É a Sor Juana Inês de la Cruz, que chegou até mim por causa da Papisa Joana. Esse livro eu já comentei aqui em vídeos de leituras, foi uma biografia que eu li recentemente, e esse biógrafo, Octávio Paz, ele escreve de um jeito que a gente junta esses assuntos que eu mencionei que eu gosto, né? Então ele junta muito essa coisa de visão, de história. Para ele falar da Sor Juana, ele, especialmente no começo, até a metade ali da sua biografia, ele estuda também o entorno dela. Ele não pega a cronologia somente fixa nela, dos antepassados dela e assim sucessivamente, família e tudo, não. É o panorama histórico que ele também estuda ao redor dela, que é bem interessante. Mas assim, eu fico pensando mesmo, pra quem que eu daria esse livro de presente? Assim, seria uma opção muito fácil de escolher? Não, acho que poucas pessoas talvez tenham interesse na Sor Juana Inês de la Cruz. Me conta aqui nos comentários. Esse aqui talvez tenha mais chance de dar de presente, tá? Coloquei aqui na lista porque acho que ele é um presente. Vou botar o Idiota Dostoiévski, tá? É um presente assim, ó. Quem já gosta de literatura russa e ainda não leu o Idiota, acho que até é uma boa pedida para dar de presente, mas a grande maioria dos leitores que eu percebo é que
diante de Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Memória do Subsolo, o Idiota fica um pouquinho sempre ali abaixo. Então não é um livro que você vai dar de presente e vai ser, memorável, não sei. Apesar de eu ser muito apaixonada por ele também, confesso que os outros 3 que eu mencionei são melhores mesmo, tem assuntos mais instigantes, assim, mas a complexidade da bondade humana e atravessar o idiota pensando nesse personagem e o seu redor com uma espécie de diálogo assim com Jesus Cristo também é demais, né? Improvável, talvez esteja ali na linha sucessória do Dostoiévski um pouco mais para trás, mas pode ser que dê certo para aquela pessoa que talvez já leu um Dostoiévski, o Memória do Subsolo, e gostou, e já leu Crime e Castigo, e aí você dá e diz assim, olha, talvez não seja igual a experiência das grandes obras dele, e se a pessoa estiver bem aficionada mesmo para querer ter a obra do Dostoiévski, pode ser até um bom presente. Tecnologia e as relações, né? Que é um tema que a gente está vasculhando aqui no canal, começamos nesse ano de 2023 a vasculhar. Tem uma lista aqui de livros. Se eu fosse escolher para dar de presente, com certeza a escolha provável é o Byung-Chul Han. Acho que qualquer um do Byung-Chul Han. Esse mais recente que eu li, A Expulsão do Outro, é fenomenal. O mais famoso dele, acho que vale a pena para quem não tem Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Isso aqui é tudo livro extra, gente, não é improvável, né? Então tem outros aqui que eu trouxe, o No Enxame, o Agonia do Eros, enfim, Byung-Chul Han eu acho que é uma escolha provável para quem se interessa no tema da tecnologia, que já é um nicho. Tá, eu vou trazer outros mais improváveis porque eles são tão específicos, tá? O primeiro é meio que uma bíblia que parece que quem estuda mais do ponto de vista acadêmico é que acaba procurando essa teórica muito famosa, que é a Shoshana Zuboff. E esse aqui é meio improvável alguém querer, eu nem consegui ler ele todo ainda, né? É um livro grande, para quem é leitor comum, tem seus compromissos, seu trabalho. É complicado realmente. Eu também acabei meio que parando aqui, mas é um livro fenomenal, A Era do Capitalismo de Vigilância. Agora tem um mais possível, ou seja, esse a Shoshana é mais improvável, tá? Mas ela tá, eu assisti até um vídeo dela, Gisele Beigelman, com políticas da imagem, vigilância e resistência na dadosfera. Já é um pouco mais palatável. Agora, ela trata bem as imagens e o funcionamento da estética dessas imagens, pensando aí em redes sociais e nossa relação com as imagens. Algoritmos, estudou aqui como que o funcionamento dos algoritmos podem trazer uma tendência uniforme de estética. Então, assim, é realmente um livro que para quem é curioso, tá? Mas fica aqui a dica. Temos também uma outra área que, puxa, eu acho que uma vez até comentei com uma amiga minha saindo, que romantismo, mas romantismo a gente aprende na escola, que interesse, não, mas o romantismo não é esse que a gente aprende na escola. E eu conversando com ela, né? Então é complicado, assim, as raízes do romantismo de Isaiah Berlin, talvez pessoas que gostem, ou que estejam até na área da literatura, né? Começando aí um curso de letras, pode ser que goste desse livro. Agora, pensando na leitura por prazer de ler mesmo, de conhecer, acho que quem gosta de estudar a própria literatura. Agora, a visão do movimento romântico aqui, eu acho que para quem gosta de história é uma boa pedida, para quem gosta de sociologia, porque o romantismo, o movimento romântico que a gente vai ver aqui no Isaiah Berlin, ele transpassa essa questão lá da escolinha das aulas de literatura, tá?
Então esse aqui é um livro que eu quero muito trazer vídeo exclusivo. Aqui nos vídeos de leituras eu já comento, mas eu quero trazer, eu tava até com o roteiro quase pronto, mas eu nunca acho que tá à altura disso aqui. Isso mudou a minha maneira de enxergar a história e o próprio movimento do romantismo. O próximo livro, ele é improvável somente porque eu acho que ele é até desses improváveis o mais provável. Assim, porque na verdade ele teve uma moda e depois ele ficou meio esquecido, mas eu acho o tema tão instigante. Eu tô falando de um sucesso na época que foi lançado, a menina Má, de William Marsh, e que tem um filme aí antigo também, eu não assisti ao filme, que tem uma história meio de suspense, beirando terror, de uma criança que... será que ela é má? Provavelmente ela é má. Ou é algum outro fenômeno sobrenatural sobre essa criança? Como é que funciona essa mãe aqui, né? Pensando assim, eu não tô com o livro aqui, ó. Mas eu, assim, o mais provável para dar de presente seria um outro livro que passou aqui no canal, que é O Impulso. É uma história assim, suspense, policial. Mas esse aqui talvez seja improvável pelo momento. Eu nem sei se ele tá, eu não pesquisei antes se ele tá disponível para compra, mas é uma história aqui bem legal sobre essa maldade infantil, tá? Nas biografias, eu acho que existem figuras que são muito bem, assim, muito famosas, realeza, né? Muito procurada por pessoas curiosas em ler biografias ou pessoas famosas atualmente. A Maria Madalena, não sei se é uma figura muito procurada, tá? Eu vou deixar aqui como presente improvável. Se você encontrar uma pessoa curiosa com a história de Maria Madalena e que curte também essa coisa de ficcionalizar lacunas históricas, eu vou deixar aqui da Margaret George. Isso aqui é uma ficção. Eu acho que gosta de ler romances históricos, pode gostar também. Ficção, só que ficção histórica, com pesquisa aqui da vida de Maria Madalena. Ela faz até uma conjectura dela e Jesus, tem até uma tirada um pouco bem assim, marqueteira, a verdadeira história de Maria Madalena e Jesus Cristo. Esse livro é um calhamacinho, mas ele é muito legal. Foi a partir dele que eu passei a olhar, enxergar, ter uma curiosidade maior para perceber essas interpretações da história da Maria Madalena e mais adiante as Marias, porque a Maria, a mãe de Jesus, também é uma figura curiosa. Esse livro improvável, eu acho que ele é improvável, mas pensando sempre no momento que a gente vai dar ele de presente. Ele não é tão popularizado aqui na nossa comunidade, mas é um livro que eu acho ele muito potente, que é O Frágil Toque dos Mutilados, de Alex Sens. Talvez quem goste de Virginia Woolf e ainda não conhece o Alex Sens seja uma boa pedida. Olha, talvez esse livro não seja tão improvável assim. Agora, cuidado, esse livro ele mexe um pouco com o chamado pelos jornalistas de literatura da neuroliteratura. É uma gama de livros contemporâneos que vieram bem, acho que depois ali pelos anos 2000, em que pega doenças psiquiátricas e mergulha bem fundo nelas, assim, de forma até que a parte científica médica fica aqui na história. Aqui, vou repetir a frase, eu acho que leitores de Virginia Woolf vão gostar. O Alex Sens escreve maravilhosamente bem e a gente mergulha numa mente, uma família que vai se reencontrar numa praia. Esse livro lembra muito o Alfarol, da Virginia, tá? Eles vão se reencontrar numa casa de praia e aconteceu uma coisa há tempos atrás com essa família que a gente só vai descobrir lá no decorrer da história. Então eles estão muito carregados emocionalmente, tá? Depois que eu li, eu quis ler, eu comprei um outro do autor, mas acabei dando um tempo porque ele exige emocionalmente da gente, e acabou que o outro livro dele tá aqui. Se eu não me engano, a Roberta, me diga se é você mesmo, foi a Roberta que falou que leu e depois emendou no outro do autor também. Aí me disse, é você, Robertinha? Tá bom? Acho que só falta um.
falta um, que na verdade são 3. Eu disse que são mais de 12 livros, né? Bem, eu vou deixar aqui, esse ano, tá? Eu tô bem panfletária, de Isabelle Ucheta e o seu Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. Acho que nicho também, né? Porque pensar tanta coisa, com tanto mais fome para ler, né? E ter curiosidade para perceber a imagem das bruxas, imagens das índias tupinambás, sua influência em nós. Então, vocês estão bem, já vai ter especial já definido sobre essa trilogia. A gente vai passar pelas Marias, Maria Madalena, Maria, e tem também depois as estrelas de Hollywood, que ainda tá faltando ler, tá? Então esse também, poxa, também é um presente, viu? Esse aqui presente de irmão, de família mesmo, pessoal muito próximo, porque a trilogia já são 3 livros de uma vez só, tá? Então é isso, gente, me contem se vocês acharam realmente improváveis. São livros específicos mesmo, nem todo mundo tem as mesmas curiosidades com as leituras. Deixa aqui embaixo recomendações de livros improváveis. Olha que eu sou uma pessoa curiosa com alguns assuntos. Pode ser até que eu me interesse, mesmo sendo improvável. Pra gente dar de presente, deixa dicas de livros aqui nos comentários que eu vou adorar, tá?